Olá pessoal, vamos então começar o nosso vídeo sobre divisão da instalação em circuitos terminais. Esse vai ser o vídeo de teoria e vamos ter também um vídeo de exercício. Para começar, vamos definir então o que são circuitos terminais. Circuitos terminais são aqueles que se ramificam do quadro disjuntor para alimentar as cargas espalhadas pela residência. Então, esses aqui, ó, debaixo dos disjuntores, são os circuitos terminais. Eles saem do quadro disjuntor para ir alimentar os circuitos de tomadas de uso geral, de iluminação, de uso específico, ou seja, são aqueles circuitos que se ramificam do quadro disjuntor para as cargas. E quais os objetivos de dividir a instalação em circuitos? São três os objetivos: segurança, facilidade e economia. Por que segurança? Imagina que você está de noite na sua casa e de repente acontece um curto-circuito nesse circuito aqui, ó. E se tudo funcionou bem, esse disjuntor aqui vai desarmar, ele vai abrir. E enquanto isso, todos os outros circuitos da residência ainda vão ter energia. Ou seja, a casa vai continuar iluminada, com outras partes funcionando sem problema. Agora, se você não tivesse subdividido em circuitos, quando acontecesse esse curto, quem ia abrir seria o disjuntor principal. E isso ia deixar a casa toda desenergizada, inclusive sem luz. Imagina você no escuro sem luz. Obviamente, não é uma situação segura. Facilidade. Por que facilidade? Imagina então que depois, no dia seguinte, você quer consertar, dar manutenção nesse circuito que teve o curto-circuito. Você pode simplesmente manter esse disjuntor aqui desligado enquanto você faz a manutenção. E todas as outras partes da residência ainda vão continuar funcionando normalmente. Então isso facilita a manutenção se você tiver dividido em circuitos. E economia também, porque imagina que se você tivesse um fio só alimentando todas as cargas da sua residência, esse fio ia ter que ser tão grosso, tão espesso quanto o fio do ramal principal. Já que você subdividiu em circuitos, isso não precisa ser assim. Esses fios aqui podem ser fios bem mais finos, fazendo assim com que você economize dinheiro. Vamos então agora ver quais são as diretrizes que você tem que seguir quando está fazendo essa subdivisão de circuitos. Ou seja, o que você tem que ter em mente quando você está fazendo esse planejamento. A primeira diretriz diz que você tem que evitar ao máximo realimentação inadvertida. Ela não é permitida. E o que é uma realimentação inadvertida? Imagina que por um erro de projeto, esses dois circuitos aqui estão conectados. E você deseja fazer a manutenção em uma carga que está aqui nesse circuito. Você vem então nesse disjuntor e desliga ele. E achando que está tudo bem, começa a dar manutenção. Entretanto, como existe esse erro de projeto aqui, a corrente vem por aqui e te dá um belo de um choque. Então, você tem que estar bem atento na hora de você fazer os projetos para evitar que realimentação inadvertida aconteça. Especialmente quando está sendo feita a montagem na residência. Ou seja, tem que ter muito cuidado para que o projeto feito seja cuidadoso para não acontecer a realimentação inadvertida e mais cuidado ainda na hora de executar esse projeto, para que não haja nenhum problema. A próxima diretriz diz que todos os circuitos têm que ser divididos baseados na função que eles têm. Ou seja, isso quer dizer que você tem que ter circuitos distintos para iluminação e para tomadas. Entretanto, a NBR permite uma exceção a essa regra. Para residências, hotéis e similares, são permitidos que iluminação e tomadas estejam no mesmo circuito. Agora, fique bem claro aqui que quando está se tratando de iluminação e tomadas, estamos falando das tomadas de uso geral. As tomadas de uso específicos nunca podem estar juntas com nada. A gente vai falar mais disso para frente. Entretanto, essa exceção que permite essa união dessas duas funções também tem uma exceção, que em copas, cozinhas e áreas de serviço,
os circuitos das TUGs não podem estar em conjunto com a iluminação porque eles têm que ser circuitos independentes. Então, isso faz com que nessas dependências aqui, ó, copas, cozinhas e áreas, você não possa combinar as duas coisas, iluminação e tomadas. E se você percebeu bem, se você lembrou lá do vídeo de previsão de carga, essas dependências aqui são justamente aquelas dependências que têm tomadas com um pouco mais de potência. Então, por isso mesmo que elas têm que ficar separadas das demais, ok? Outra diretriz importante é que os circuitos têm limites de potência. Você não pode sair colocando todas as cargas que você tem no mesmo circuito. Cada circuito, então, vai ter um limite, e esse limite vai estar correlacionado à tensão que o circuito tem. Se for um circuito 127 volts, ele vai estar limitado em 1200 VA. Se for um circuito 220 volts, ele vai estar limitado em 2200 VA. Outra diretriz importante é que todo equipamento que tiver corrente igual ou superior a 10 A, ele vai ter que ficar num circuito de TUI, um circuito específico. E assim como a gente viu lá na previsão de carga, que as tomadas de uso específico, elas são simplesmente para um equipamento de alto consumo, aqui os circuitos de TUI também têm que seguir essa filosofia. Eles são simplesmente para aquele equipamento. Você não pode misturar circuitos de TUI com nada, nem com outra TUI. Você não pode misturar TUI, você não pode misturar iluminação. Você tem que deixar o circuito de TUI exclusivo para aquele equipamento. Por exemplo, se você tem um ar-condicionado e você está alimentando ele com o circuito de TUI, o circuito de TUI vai sair direto do quadro disjuntor para aquele ar-condicionado. E pronto, não vai estar conectado mais nenhuma outra carga a ele. Outra diretriz também se relaciona ao número de fases que você tem nessa residência que você está dimensionando. Se ela tiver 2 ou 3, ou seja, mais de uma, você vai tentar equilibrar entre essas fases o melhor possível a quantidade de potência de cada fase, entendeu? Você vai ter que deixar as cargas acumuladas em cada fase para que a soma total delas dê basicamente a mesma coisa. É claro que não vai ser possível ter exata precisão nisso, mas vocês vão ver que dá para dar uma bastante aproximada aí. A gente vai explicar isso melhor no vídeo de exercício. Eu acho que lá vai ficar mais claro como é que é esse equilíbrio entre as fases. Outra questão também é que quantas fases vai ter o circuito? Já que você está subdividindo, a casa tem uma ou duas ou três fases, e você está subdividindo em circuitos, quantas fases vão para cada circuito? Independente do número de fases que a casa tiver, tanto para iluminação quanto para TUG, todos os circuitos dessas funções vão ser fase neutro. Ou seja, vai ter só uma fase indo e um neutro voltando. Você não vai ter nenhuma outra fase nesse circuito. Se você está pensando em uma casa monofásica, você não tem muito o que fazer em relação às TUIs. Elas também vão ter que ser fase neutra. Afinal, você só tem uma fase. Agora, se você tem residências bifásicas e trifásicas, é possível então fazer uma conexão fase-fase para as TUIs, mas desde que essa instalação tenha um limite de tensão até 230 volts, correto? Você também pode fazer fase neutro, como você faria numa monofásica, mas você também pode fazer fase-fase, o que é recomendado, porque se você às vezes tem um equipamento de alta potência e você tem a opção de ligar ele fase-fase, é mais interessante você ligar ele fase-fase. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de teoria sobre a divisão da instalação em circuitos terminais. Agora nós vamos passar para o vídeo de exercícios e eu vou deixar aqui na sequência um slide com um resumão de todas as diretrizes para facilitar para vocês. Beleza? Um abraço e até o vídeo de exercício.